O cenário em Belarus é um emaranhado de crises e conflitos, onde a lealdade ao sistema se torna uma armadilha. O que realmente está por trás da atual situação na região, especialmente em meio à guerra na Ucrânia? O líder Lukashenko, que parecia ter encontrado um atalho para sua sobrevivência, agora vê seu regime prestes a desmoronar. A economia belarusa, que deveria ser uma fortaleza, hoje entra em colapso sob o peso de suas próprias decisões. À medida que a dependência em relação à economia russa se intensifica, a situação se torna insustentável. O que ele está fazendo para sustentar seu país, mesmo com sanções ocidentais severas que afetam drasticamente o produto interno bruto? Uma estratégia de sobrevivência está em jogo, onde Lukashenko tenta manter o controle, mas a realidade é que sua autocracia está em frangalhos. Agora, o que pode ser feito quando não há mais opções? O principal recurso belaruso, o potássio, que historicamente foi sua salvação, agora enfrenta desafios. Com importações bloqueadas, como pode um país dependente de uma única commodity sobreviver? O potássio representa bilhões em exportações, mas nem mesmo isso basta. Uma lembrança da crise agrava a situação. O emprego na produção de tratores e outras indústrias se torna um símbolo da luta. As fábricas em Minsk ainda produzem, mas as incertezas aumentam. A pressão sobre o regime só faz crescer e a única saída parece ser uma mirada cada vez mais intensa para a Rússia. Mas dentro dessa instabilidade, há um fio de esperança. A abertura para setores tecnológicos, como a criação do Parque de Alta Tecnologia em Minsk. Poderia ser uma resposta? Empresas belarusas estão se destacando, gerando produtos com potencial de mercado internacional, mas a saída de profissionais qualificados após a repressão em 2020 contribuiu para a perda de força nesse setor. Entretanto, não é apenas a tecnologia que deixa sua marca nesta história. A posição geográfica do país se torna uma vantagem cruel, enquanto Belarus atua como um elo entre a Rússia e a União Europeia. A cada caminhão que cruza suas fronteiras, entre Moscou e Berlim, o governo se beneficia, oferecendo um vislumbre de como a geopolítica é jogada em um tabuleiro de xadrez. O que acontece quando as maiores fontes de receita estão em risco? A resposta é simples: eles adaptam. O comércio com nações não ocidentais cresce. Mas enquanto a estratégia parece funcionar, a dependência crescente de Moscou é uma espada de dois gumes. O que acontecerá quando os ventos mudarem? Porém, há um caminho ainda mais sombrio. O comércio clandestino se torna um recurso vital. Carros, eletrônicos e muito mais, que não podem entrar na Rússia, encontram um espaço em Belarus e depois fazem a travessia sob novos documentos. Esta rede secreta se transforma em um salva-vidas econômico, mesmo que em uma selva de incertezas. Assim, em meio a todas essas dificuldades, as transferências de remessas de belarusos que trabalharam no exterior se revelam um apoio importante. O que parecia ser uma migração em massa, agora se traduz em um suporte financeiro vital para as famílias em casa. Um ciclo de necessidade e provisão que, apesar de tudo, ainda mantém a chama da esperança acesa. Em um mundo onde a determinação se enfrenta a limites, Belarus navega entre a diversidade e a inovação, encontrando formas inesperadas de se sustentar em um oceano de incertezas. Como isso afetará o futuro do país e seu povo? A resposta pode ser mais complexa do que parece. Nos últimos anos, a Bielorrússia se viu em uma encruzilhada, enfrentando a dura realidade de sanções ocidentais após a invasão da Ucrânia. Mas, mesmo em tempos sombrios, a nação encontrou uma forma de sobreviver. O que mais esse país pode oferecer ao mundo, além de ser um terreno fértil para a produção de potássio? A resposta surpreendente é um dos elementos mais valiosos do seu mercado, o potássio, um componente essencial para fertilizantes. Esta pequena nação exporta anualmente impressionantes 3 bilhões de dólares em potássio. Após as sanções em 2022 que bloquearam o uso dos portos europeus, a Bielorrússia se adaptou, redirecionando seus produtos para mercados na Rússia, China e Brasil. O país também diversifica sua economia, desenvolvendo indústrias menores em Minsk e outras cidades. As fábricas de tratores, que produzem equipamentos agrícolas, são um exemplo desse esforço. Apesar das dificuldades, um trator de Minsk pode custar até 4 mil dólares e ainda atende à demanda interna. Além disso, a produção local de potássio e outros produtos contribui significativamente para o PIB. Mas o que aconteceria se essas fábricas não funcionassem como deveriam?
O país também depende da Rússia para mais do que apenas potássio e tratores. Com a venda de petróleo bruto a um preço subsidiado, a Bielorrússia refina esse petróleo em gasolina e outros derivados, lucrando milhões de dólares anualmente. Entretanto, a dependência de Minsk em relação a Moscou apresenta riscos, já que a Rússia pode alterar os preços ou cortar fornecimentos, pressionando o governo de Lukashenko a fazer concessões políticas. Essa dinâmica revela como o país está enredado em um jogo perigoso. E não para por aí. Com seus olhos voltados para o futuro, a Bielorrússia investiu no setor de tecnologia, criando a zona de alta tecnologia em Minsk. Essa estratégia atraiu empresas de software e desenvolvedores, resultando em aplicativos populares. Contudo, as repressões políticas desde 2020 ameaçaram esse avanço. O que será que o futuro reserva para a inovação tecnológica em um país que luta contra a opressão? A realidade da Bielorrússia é como um quebra-cabeça complexo, onde cada peça, desde a produção de potássio até as novas iniciativas tecnológicas, é essencial para a sobrevivência da nação. Mas até quando esse equilíbrio será sustentável? Em um contexto onde a geopolítica se entrelaça com a economia, a Belarus se destaca por sua posição estratégica entre a Rússia e a União Europeia. Apesar de enfrentar sérias sanções e pressões políticas, o país conseguiu se reinventar. Ao longo das últimas 2 décadas, Minsk desenvolveu uma área chamada Parque de Alta Tecnologia, oferecendo incentivos fiscais para empresas de software. Isso gerou um crescimento inusitado na indústria tecnológica, responsável por quase 5% do PIB antes dos tumultos de 2022. Infelizmente, a repressão brutal às manifestações resultou na migração de milhares de especialistas para países como Polônia, Lituânia e Geórgia. Apesar dessa fuga de cérebros, a indústria tecnológica se mantém ativa e é uma das fontes de moeda estrangeira para Belarus. Além disso, a geografia do país transforma sua localização em uma verdadeira mina de ouro. Com oleodutos que transportam petróleo e gás russos para a Europa, Belarus arrecada centenas de milhões de dólares anualmente apenas em taxas de trânsito. Os caminhões que levam mercadorias de Moscou para Berlim também passam por seu território, permitindo que o governo aumente sua receita com tarifas e serviços logísticos. Lukashenko, ciente de que esse é um dos seus trunfos, já ameaçou bloquear essas rotas caso suas demandas não sejam atendidas. Um movimento arriscado, mas que evidencia como a geografia pode se tornar um precioso instrumento de renda e poder. Entretanto, essa não é toda a história. As sanções e a política afetaram severamente suas fontes tradicionais de renda, especialmente após as eleições presidenciais de 2020. Consideradas fraudulentas pelo Ocidente, quando uma violenta repressão se seguiu. Assim, a União Europeia, os Estados Unidos e outros países impuseram sanções estritas contra bancos, empresas estatais e funcionários bielorrussos. A invasão da Ucrânia em 2022, que teve parte do território bielorrusso como base, desencadeou uma nova onda de restrições. Na sequência, as exportações de potássio para a UE foram bloqueadas, as companhias aéreas bielorrussas foram banidas do espaço aéreo europeu e investimentos foram retirados, quase secando os investimentos no país. A inflação ultrapassou 15%. Para muitos países, isso seria um desastre econômico, mas Belarus não entrou em colapso. Pelo contrário, adaptou-se. Como esse pequeno país, imerso em crises, consegue sobreviver e até prosperar? A resposta pode estar em sua capacidade de reinvenção e na descoberta de novos caminhos. Mas até onde pode ir essa adaptação? E quais os limites que Lukashenko está disposto a cruzar para manter seu regime à tona? A história de Belarus é uma constante batalha entre sobrevivência e pressão externa, onde cada decisão pode ter consequências catastróficas. Como os bielorrussos enfrentarão os novos desafios que se avizinham? Essa luta por resiliência ainda está longe de acabar. Nos últimos anos, as sanções econômicas impactaram gravemente a Belarus. As exportações de potássio para a União Europeia foram bloqueadas, as companhias aéreas foram proibidas de operar no espaço aéreo europeu e investimentos simplesmente desapareceram. Com isso, a inflação ultrapassou a casa dos 15%. Enquanto outros países poderiam ter enfrentado uma crise devastadora, a Belarus não desmoronou. Na verdade, ela se adaptou. Mas como? A Belarus direcionou suas exportações para mercados não ocidentais. O potássio,
que antes seguia em direção à Europa, agora encontra novos compradores na China, Índia, Brasil e países africanos. Seus produtos petrolíferos são comercializados através de redes russas. Além disso, o país se uniu à iniciativa do Cinturão e Rota da China, construindo o Grande Parque de Pedra, um dos maiores empreendimentos chineses na Europa. Agora, mais de 100 empresas desse país e de outras nações operam ali, fabricando eletrônicos, maquinário e produtos químicos. O comércio entre Belarus e China alcançou quase 8 bilhões de dólares em 2024, quase o dobro de 5 anos atrás. Mas, consoante a essas novas rotas comerciais, a Belarus depende mais da Rússia do que nunca. Moscovo disponibilizou mais de 3,5 bilhões de dólares em empréstimos e subsídios após 2022, ofereceu gás e petróleo a preços reduzidos e abriu ainda mais seu mercado para produtos bielorrussos. As duas nações aceleraram o projeto do Estado da União, que visa integrar suas economias, defesas e até mesmo partes de seus sistemas jurídicos. Essa integração aprofundada permitiu que a Belarus contornasse algumas sanções e mantivesse o fluxo de capital. Contudo, isso a torna também mais vulnerável às decisões de Moscovo. Se a economia russa vacila, a bielorrussa sente o impacto imediatamente. Paradoxalmente, enquanto a Belarus se adaptava, tornava-se uma peça-chave nas redes globais de evasão de sanções. Desde 2022, automóveis europeus, maquinário, eletrônicos e bens de luxo, proibidos de entrar na Rússia, têm passado pela Belarus antes de cruzar novamente a fronteira sob um novo sistema de documentação. Esse comércio oculto vale bilhões e ajuda tanto Minsk quanto Moscou a manter suas economias em funcionamento, apesar das sanções. É uma estratégia arriscada e muitas vezes invisível, mas se revela uma fonte vital de renda. A Belarus aprendeu a transformar a própria isolação em oportunidade, encontrando formas inteligentes de gerar receitas. Entretanto, essa habilidade de descobrir recursos em lugares inesperados não se limita apenas ao comércio. Você já se perguntou como um pequeno país como a Bielorrússia consegue sobreviver em meio a tantos desafios e pressões externas? Desde 2023, a Bielorrússia tornou-se um dos epicentros de uma nova era militar. Com a presença de armas nucleares táticas da Rússia em seu solo, o regime de Alexander Lukashenko se solidifica mais perto do Kremlin. Enquanto isso, milhares de soldados russos estão agora situados na Bielorrússia, utilizando suas bases e infraestrutura como centro de operações na guerra em curso na Ucrânia. Essa cooperação vai além da militarização. A Rússia está investindo pesadamente em infraestrutura militar na Bielorrússia, financiando estradas, habitação, combustíveis e transporte, o que traz um efeito positivo econômico. Esse fluxo de dinheiro, injetado diretamente na economia bielorrussa, apoia negócios locais e projetos de construção, gerando empregos para os trabalhadores bielorrussos. Mas a influência russa não para por aí. A presença das forças russas traz consigo exercícios militares conjuntos, transferências de tecnologia e projetos de defesa compartilhados, fortalecendo a base industrial militar da Bielorrússia. E, com isso, os engenheiros bielorrussos têm acesso a financiamentos e conhecimentos técnicos da Rússia. É evidente que estamos lidando com um sistema onde a economia e o poder estão interligados de maneira profunda. O presidente Lukashenko está no poder desde 1994 e, ao longo dessas 3 décadas, ele construiu um sistema onde economia e política alimentam-se mutuamente. O Estado controla a maioria das grandes empresas, desde a produção de potássio até o refino de petróleo. E, com esse controle, o governo decide não apenas sobre os impostos, mas também sobre a gestão e os destinos financeiros dessas empresas. Contratos, empregos e investimentos são frequentemente fornecidos a pessoas leais a Lukashenko. Nesta dinâmica, a lealdade é recompensada com riqueza e influência. Este arranjo garante que o líder mantenha sua elite perto, impedindo que rivais cresçam em poder. E, nesse vasto sistema, a corrupção e acordos obscuros são rotineiros. Na Bielorrússia, ter as conexões certas pode ser muito mais valioso do que oferecer os melhores produtos ou serviços. Como essa intrincada rede de poder e economia se desenrolará nos próximos anos? A dependência em relação à Rússia se tornará uma armadilha ou um trampolim? Acompanhe a próxima fase dessa intrigante história. A estrutura econômica de Belarus é marcada por um intricado sistema de empresas estatais, muitas vezes permeado por corrupção e acordos obscuros. Essa realidade é uma das razões pelas quais,
mesmo sob pressão econômica, a maquinaria do país continua em funcionamento. Em Belarus, ter as conexões certas pode ser mais crucial do que oferecer os melhores produtos ou serviços. Os líderes empresariais alinhados ao governo frequentemente se beneficiam de contratos estatais, conseguem empréstimos a preços baixos ou desfrutam de isenções fiscais que seus concorrentes apenas sonham. Contudo, o poder em Belarus não se sustenta apenas na elite governamental. O Estado esforça-se para manter os cidadãos comuns relativamente contentes, ou, pelo menos, calmos, oferecendo subsídios e benefícios sociais que criam uma sensação de segurança. O gás, a eletricidade e o aquecimento são fortemente subsidiados. O transporte público em cidades como Minsk custa menos do que uma xícara de café. A educação e a saúde permanecem gratuitas. E, embora as aposentadorias sejam modestas, são pagas em dia. Essas políticas não tornam as pessoas ricas, mas ajudam a construir uma impressão de estabilidade. Em uma região onde países como a Ucrânia e a Moldávia oscilaram entre o crescimento e o colapso, muitos bielorrussos aceitam essa troca. Lukashenko repete incessantemente a mensagem de que seu país é estável e resistente contra perigos ocidentais. No entanto, até mesmo essa estabilidade está começando a mostrar sinais de desgaste. Desde 2020, os salários reais mal se moveram, e a inflação deteriorou as economias. O salário médio mensal gira em torno de 1.800 rublos bielorrussos, cerca de $550, muito aquém da média polonesa de $1.700. Essa diferença torna difícil convencer os jovens a permanecerem. Mais de 300 mil bielorrussos deixaram o país desde 2020, muitos deles jovens, educados e qualificados. A saída deles prejudica as perspectivas de longo prazo do país, especialmente nas áreas de tecnologia e engenharia. No entanto, esse êxodo é uma espada de dois gumes. Aqueles que partem frequentemente enviam dinheiro para casa, e essas remessas se tornam outra fonte de renda que ajuda a manter o sistema funcionando. Mas, desde 2022, essa rede de remessas foi dificultada. As tropas russas utilizaram o território bielorrusso para lançar ataques, e sistemas de defesa aérea e mísseis russos, incluindo os de natureza nuclear, agora estão estacionados lá. Se a Rússia continuar a fornecer gás e petróleo a preços baixos, estender empréstimos que impedem o colapso orçamentário e garantir um mercado para os produtos bielorrussos, o que isso pode significar para o futuro de Belarus? A dependência econômica pode se transformar em uma relação de poder que ameaça a soberania do país. Essa metáfora de dependência é como um fio frágil que pode se romper a qualquer momento. A pergunta que não quer calar é: até quando Belarus poderá manter essa posição de interdependência econômica enquanto lida com a pressão russa e interna? As repercussões dessa relação serão devastadoras se a Rússia decidir mudar as regras do jogo. Essa situação precarizada se estende a cada aspecto da vida bielorrussa. Refletindo as complexidades de um Estado sob controle, em um jogo de poder que poucos conseguem escapar. Como o país navegará por essas águas traiçoeiras onde aliados podem se tornar opressores a qualquer momento? A liberdade tem um preço, e quem pagará essa conta? Hoje, mais de 45% das exportações da Bielorrússia têm como destino a Rússia, enquanto mais da metade de suas importações provém desse país. Essa interdependência econômica coloca o Kremlin em uma posição de controle sobre Minsk, mas também significa que a Bielorrússia é estratégica demais para Moscou permitir que fale. Como um dos poucos aliados leais da Rússia e um importante bastião contra a NATO, a Bielorrússia se torna um investimento valioso, e Lukashenko está ciente disso. Contudo, além da Rússia, a China se estabeleceu como outra peça essencial nesse delicado equilíbrio da Bielorrússia. Pequim tem investido pesadamente em projetos de infraestrutura, manufatura e logística, sendo o Parque Industrial Grande Pedra um dos mais notáveis. Com seus 100 km², é conhecido como a pérola da iniciativa Cinturão e Rota da China na Europa. Mais de 100 empresas de 15 países operam nesse local, e o comércio entre Bielorrússia e China quase dobrou, saltou de 3,6 bilhões de dólares em 2018 para quase 8 bilhões em 2024. A Bielorrússia também se tornou membro pleno da Organização de Cooperação de Xangai, em 2023, ampliando seus laços diplomáticos e econômicos além de Moscou. Mas a China não visa substituir a Rússia, na verdade, oferece uma linha vital de sobrevivência para Minsk, provando que a Bielorrússia não está completamente isolada e ainda possui aliados poderosos além de seu vizinho oriental.
Curiosamente, a migração foi transformada em uma ferramenta política e lucrativa. Em 2021, a Bielorrússia tornou-se um importante ponto de trânsito para migrantes em busca da União Europeia. Milhares de pessoas do Oriente Médio foram levadas a Minsk, sendo empurradas em direção às fronteiras com a Polônia, Lituânia e Letônia. Essa crise deteriorou as relações com a Europa, mas também criou novas fontes de receita. Companhias de viagens, companhias aéreas e serviços de segurança lucraram com essa onda de entrada, enquanto Lukashenko utilizou a situação para pressionar a Europa, mostrando que, mesmo sob pesadas sanções, a Bielorrússia poderia ainda causar problemas aos seus vizinhos. Dentro do país, a economia continua a operar por meio de uma complexa mistura de controle estatal e adaptação privada. As grandes fábricas, refinarias e fazendas estatais ainda empregam mais de 60% da força de trabalho. O setor privado representa agora cerca de 45% do PIB, com pequenas empresas desempenhando papéis essenciais em varejo, alimentação e serviços. Muitas operam em zonas cinzentas, legais, e a supervisão governamental muitas vezes ignora a situação porque essas empresas ajudam a aliviar a pressão sobre o Estado para fornecer tudo. A receita gerada por esse fluxo privado de dinheiro se tornou uma parte vital do sustento do Estado. E não são apenas os que estão fora do país que mantêm a economia em movimento. As pequenas empresas dentro da Bielorrússia têm um papel crucial nesse cenário. Enquanto a maioria das indústrias pesadas continua sob controle estatal, incontáveis pequenas lojas, fazendas e serviços locais preenchem os vazios deixados pelo governo. Essa realidade é uma teia intrincada de esforços. Assim, mesmo em tempos de crise, a Bielorrússia continua a sobreviver, aproveitando cada oportunidade que se apresenta. Em um mundo em constante transformação, as escolhas de Lukashenko estão levando a Bielorrússia em uma direção incerta. Até onde ele levará o país? Nos últimos anos, a economia da Belarus passou por mudanças significativas, onde o governo de Lukashenko utiliza a situação a seu favor para pressionar a Europa. Apesar das duras sanções que o país enfrenta, Belarus ainda se mostra capaz de intervir nas dinâmicas de seus vizinhos. Internamente, a economia opera em uma mistura complexa de controle estatal e adaptação privada, revelando a resiliência de um sistema sob tensão. Em Belarus, grandes fábricas estatais, refinarias e fazendas ainda empregam mais de 60% da força de trabalho. O setor privado, por sua vez, já contribui com cerca de 45% do PIB, com pequenos negócios desempenhando papéis essenciais no varejo, alimentação e serviços. Contudo, muitos desses empreendimentos operam em zonas cinzas, não totalmente licenciados, mas tolerados pelo governo, visto que preenchem lacunas que o Estado não consegue suprir. Seus impostos e taxas geram receitas valiosas para o orçamento nacional e sustentam um sistema mais amplo. Essa realidade econômica se parecem como dois mundos coexistindo lado a lado. Em Minsk, shoppings modernos, cafeterias e startups tecnológicas proporcionam uma atmosfera mais europeia à capital. Em contrapartida, nas pequenas cidades, fábricas com ares soviéticos ainda produzem maquinário com tecnologias que pouco mudaram com o tempo. Muitas famílias cultivam hortas em seus quintais para complementar a alimentação, enquanto outras dirigem veículos europeus importados, adquiridos de segunda mão pela Rússia. Apesar dos baixos salários e do aumento dos preços, a maioria dos bielorrussos se mantém cautelosa em relação à política. As queixas sobre problemas econômicos são frequentes, mas o medo de mudanças repentinas que poderiam levar ao caos ou à guerra ainda prevalece. É importante lembrar que Lukashenko se aproveita desse medo, utilizando-o para justificar suas políticas e se apresentar como o único garantidor da ordem. Contudo, essas fissuras na estrutura econômica são cada vez mais difíceis de ignorar. As manifestações de 2020 revelaram a profunda insatisfação pública, mesmo que o movimento tenha sido esmagado, o descontentamento persiste. As sanções ocidentais pesam fortemente sobre a economia, com a inflação, embora mais baixa do que seu pico em 2022, se mantendo em torno de 7,5% em 2024. As reservas de moeda estrangeira permanecem escassas, e a dívida externa do país já ultrapassa os 18 bilhões de dólares. Novos empréstimos frequentemente provêm apenas da Rússia ou da China, ambos exigindo concessões políticas em troca. Para agravar a situação, um desafio maior se aproxima: a força de trabalho encolhe.
Com centenas de milhares de pessoas deixando o país desde 2020, a população bielorrussa, que já foi superior a 10 milhões, pode cair para menos de 8,5 milhões até 2035, se as tendências atuais persistirem. Como essa crise na força de trabalho afetará a estabilidade econômica de Belarus? E qual será o impacto das decisões de Lukashenko diante de um cenário tão volátil? Com o país oscilando entre o medo e a esperança, a próxima jogada pode determinar o futuro de milhares de bielorrussos. A população da Bielorrússia, que já ultrapassava 10 milhões, pode cair para menos de 8,5 milhões até 2035 devido à migração constante. Essa diminuição populacional intensifica os desafios que o país enfrenta, ameaçando a estabilidade do regime de Lukashenko. O panorama se torna mais complexo quando consideramos a economia bielorrussa, que está profundamente ligada à Rússia. Essa conexão, embora traga alguns benefícios, também representa um grande risco. Se a Rússia sofrer um golpe econômico por causa da guerra ou novas sanções, a Bielorrússia sentirá o impacto de forma imediata e aguda. Por outro lado, a pressão russa por uma integração mais profunda pode fazer Lukashenko perder a independência que tanto lutou para preservar. No entanto, a Bielorrússia também entende que não pode depender exclusivamente da China. O apoio financeiro e comercial de Pequim é útil, mas o principal interesse da China reside na estabilidade interna e no acesso aos mercados europeus, e não necessariamente no bem-estar da Bielorrússia. Se os interesses chineses mudarem, a Bielorrússia poderá se ver em uma situação de grande isolamento. E agora, uma reviravolta se aproxima. Quais serão as consequências das tensões políticas em evolução? Com a população em declínio e aliados em um equilíbrio instável, a Bielorrússia pode estar à beira de uma mudança drástica que moldará seu futuro de maneiras imprevisíveis. Essa combinação de fatores pode não apenas desestabilizar o governo de Lukashenko, mas também alterar a dinâmica geopolítica na região. O que acontecerá se as alianças atuais se dissolverem? Como a história da Bielorrússia pode ser reescrita em meio a essas incertezas? A resposta pode ser mais impactante do que se imagina. O panorama atual de Belarus é marcado por uma habilidade surpreendente, transformar restrições em oportunidades. Mesmo com sanções econômicas pesadas, o país encontrou formas inovadoras de se sustentar. Um dos principais meios financeiros é o envio de remessas. A cada ano, belarussos no exterior enviam cerca de $1 bilhão para suas famílias, especialmente vindos de nações como Rússia, Polônia e Lituânia. Após os tumultos de 2020 e a intensificação da crise em 2022, muitos deixaram o país, mas os laços nunca foram totalmente rompidos. Esse fluxo de dinheiro é vital para famílias em Belarus. Apoia o mercado local e traz a tão necessária moeda estrangeira. Em um ambiente onde cada dólar faz diferença, essas remessas se tornaram fundamentais para a sobrevivência econômica do país. Mas não são apenas os trabalhadores no exterior que colaboram para a economia. Pequenos negócios dentro de Belarus dão um suporte essencial. Enquanto as grandes indústrias continuam sob controle estatal, pequenas lojas, fazendas e serviços locais preenchem as lacunas deixadas pela administração. Muitas vezes operando em zonas cinzentas da legalidade, esses pequenos empreendimentos ajudam a aliviar a pressão sobre o governo, trazendo receita através de impostos e taxas. Mesmo Alexander Lukashenko, o líder do país, reconheceu a importância do setor privado, embora ainda tenha reservas quanto a ele. No entanto, outro aspecto muitas vezes esquecido, e que contribui para a sobrevivência de Belarus, são seus laços de segurança e militares. Herdeiro de uma parte significativa da indústria de defesa da antiga União Soviética. Belarus fabrica e exporta armamentos, veículos e sistemas de radar. Esse setor não apenas gera moeda estrangeira, mas também sustenta milhares de empregos em fábricas estatais. Os produtos belarussos não se limitam a ser vendidos para a Rússia, mas também alcançam países da África, Oriente Médio e partes da Ásia. Como o país transforma a diversidade em força? Imagine um lugar onde a pressão se transforma em inovação. Nas ruas, o cheiro de pão fresco se mistura ao som de conversas animadas. Será que a resistência pode ser a mãe de toda invenção? E com os tempos difíceis, as pessoas ainda encontram maneiras de prosperar. Em um silêncio tenso, eles trabalham, mas até quando essa estratégia poderá prevalecer? No horizonte, uma nova onda de sanções se aproxima.
Com uma economia vulnerável e a necessidade de estratégias audaciosas, o futuro de Belarus se desenha incerto. Essa tensão se intensifica com a presença crescente de tropas russas no solo belarusso. E a grande pergunta que permeia o ar é: até que ponto esta colaboração militar pode se transformar em um fardo? O panorama atual de Belarus revela uma habilidade surpreendente: transformar restrições em oportunidades. Apesar das severas sanções econômicas, o país descobriu maneiras inovadoras de se manter à tona. Um dos principais meios financeiros é o envio de remessas. Anualmente, belarussos que trabalham no exterior enviam cerca de $1 bilhão para suas famílias, especialmente de países como Rússia, Polônia e Lituânia. Após os tumultos de 2020 e a intensificação da crise em 2022, muitos deixaram o país, mas os vínculos nunca foram totalmente rompidos. Esse fluxo de dinheiro é vital, sustentando famílias e aquecendo o mercado local, além de trazer a tão necessária moeda estrangeira. Em um ambiente onde cada dólar conta, essas remessas se tornaram fundamentais para a sobrevivência econômica. Mas não são apenas os trabalhadores no exterior que colaboram para a economia. Pequenos negócios dentro de Belarus desempenham um papel essencial. Enquanto as grandes indústrias permanecem sob controle estatal, incontáveis pequenas lojas, fazendas e serviços locais preenchem as lacunas deixadas pela administração. Operando muitas vezes em zonas cinzentas da legalidade, esses pequenos empreendimentos ajudam a aliviar a pressão sobre o governo, trazendo receita através de impostos e taxas. Até mesmo Alexander Lukashenko, o líder do país, reconheceu a importância do setor privado, embora ainda tenha ressalvas em relação a ele. Outro aspecto frequentemente negligenciado, mas fundamental para a sobrevivência de Belarus, são os laços de segurança e militares. O país herdou uma parte significativa da antiga indústria de defesa da União Soviética e atualmente fabrica e exporta armamentos, veículos e sistemas de radar. Esse setor não apenas gera divisas, mas também sustenta milhares de empregos nas fábricas estatais. Os produtos belarussos são destinados não apenas à Rússia, mas também a países da África, Oriente Médio e partes da Ásia. Como o Belarus transforma a diversidade em força? Imagine um lugar onde a pressão se transforma em inovação. Nas ruas, o aroma do pão fresco mistura-se com o som vibrante de conversas. Será que a resistência é realmente a mãe de toda inovação? Mesmo em tempos difíceis, as pessoas encontram formas de prosperar. Em meio a um silêncio tenso, trabalham incansavelmente, mas até quando essa estratégia poderá sustentar-se? No horizonte, uma nova onda de sanções se aproxima, ameaçando a frágil economia. A situação se complica ainda mais com a crescente presença de tropas russas em solo belarusso. E a pergunta que paira no ar é: até que ponto essa cooperação militar poderá se converter em um fardo insustentável? Minsk, como um maestro em um concerto tenso, tenta equilibrar interesses conflitantes. Em um ambiente de incertezas, as repercussões dessa colaboração são imprevisíveis. Continuamos a ouvir os ecos das decisões do passado, enquanto o futuro clama por novidades. Uma nova era de sanções, um novo jogo geopolítico. Belarus está em uma encruzilhada, e as escolhas que fizer agora podem mudar seu destino para sempre.